Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar início à nossa quarta meditação, né? Aqui do livro do Bronchen, né? Meditações para todos os dias do ano, seguindo aí a espiritualidade de Santo Afonso Maria de Ligório, tá bom? Hoje então a gente vai fazer a meditação do sábado depois das cinzas. O tema é santificação da quaresma. Preparação, abre aspas. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, diz o Evangelho, e lá jejuou 40 dias e 40 noites. Fecha aspas. Aí ele vai trazer os dois pontos, né? Como de costume. Consideremos, primeiro, como ele santificou essa quarentena e, segundo, como nós devemos santificá-la a seu exemplo. Entremos nos sentimentos de Jesus e da Igreja durante esses dias de penitência e, para isso, proponhamos-nos unir a oração à mortificação dos sentidos, à imitação de Jesus no deserto. Então, vamos lá para o primeiro tópico, né? Primeiro, como santificou Jesus sua estada no deserto? Vamos lá. Embora Jesus fosse a santidade personificada e não necessitasse de meios externos para conservar sua alma em união com Deus, desejando tornar-se o nosso modelo em tudo, retirou-se à solidão durante 40 dias. E por quê? A fim de se entregar mais livremente aos exercícios da vida interior. O deserto é, com efeito, lugar muito favorável à contemplação. O silêncio, o isolamento, a separação do mundo, a liberdade santa que lá se goza, tudo contribui para elevar a alma a Deus. Sempre de posse da visão beatífica, o Salvador estava recolhido em toda parte. Procura, todavia, a solidão para ensinar-nos o retiro, mormente nestes dias tão favoráveis à salvação. Qual é a ocupação do Divino Mestre no deserto? Ora, abisma-se ante a majestade de Deus, prosterna-se por terra, a fim de reparar as nossas irreverências, leviandades de espírito e inconstância nos exercícios de piedade. Com respeito e amor, louva a Deus por suas grandezas. Com que ardor agradece os benefícios concedidos aos homens e pede novos favores para nós. A oração une a penitência, a fim de alcançar-nos mais eficazmente o perdão. Não come nem bebe durante 40 dias e 40 noites. Tem por leito a terra nua e expõe-se sem abrigo às inclemências do tempo. Grande é a malícia dos nossos pecados, que exigem uma tal reparação da parte de um Deus. Queremos também nós inclinar a nossa alma para a prática da mortificação? Meditemos os funestos efeitos das nossas inclinações viciosas, do orgulho que transformou milhões de anjos em demônios e os precipitou do céu aos abismos infernais, da desobediência que perdeu por um só ato o nosso primeiro pai e com ele todo o gênero humano, e após 6.000 anos a humanidade decaída ainda geme sob o peso do castigo. E se refletirmos sobre os suplícios eternos preparados para os que morrem em pecado mortal, não encontraremos motivo de gemer e deplorar até a morte as faltas que temos cometido? Jesus, inocente, tanto sofrestes para expiar as minhas iniquidades, e eu, pecador, pouca penitência faço para expiá-las. Inspirai-me a coragem de mortificar-me nesta santa quaresma e de entreter em mim o amor da solidão, da oração e da compunção. É bem profunda essa meditação, né? Como assim um Deus se submete a um deserto de 40 dias e 40 noites, sem comer, sem dormir em um local confortável, ao tempo, e eu, pecadora, fico pensando aqui, qual penitência eu vou fazer? E a gente fica negociando. Quando a gente não negocia, a gente bate no peito e fala que está fazendo tal penitência, a gente começa a falar para as pessoas. Então, olha como a gente é falho, né? Olha como a gente é pequeno. Um Deus que fez tudo isso, e por ser Deus não precisava fazer, e nós, que
já sabendo que existe um Deus que fez isso por nós, nós não conseguimos fazer nem assim, nem um fio de cabelo do que ele fez, né? Obviamente, eu falo assim, né? Só esse fundo, esse pano de fundo aí do deserto. Como que a gente fica arrumando pretextos de desculpas para a gente não machucar os nossos sentidos, né? E aí a gente vai para o segundo tema, que é os meios de santificar a quaresma. A exemplo de Jesus, santificaremos o tempo da quaresma, vivendo no recolhimento, espécie de solidão possível a todos e em toda parte. São Felipe Neri quis fugir do reboliço do mundo para procurar ao longe o isolamento e o silêncio. Mas Deus disse-lhe que sem deixar Roma, lá vivesse como no deserto. O meio de viver em toda parte como no deserto é de só pensar em Deus, de só a Ele se apegar, de perder nele o nosso espírito e o nosso coração, como se estivéssemos a sós com Ele sobre a terra. Essa solidão interior nos auxiliará a praticar a vida de oração, necessária à santificação da nossa alma. Durante esse tempo de compunção, a Igreja ora mais instantemente e convida-nos a fazer o mesmo. Abre aspas. Nestes dias santificados pelos profetas e por Jesus Cristo, diz-nos ela, clamemos a Deus e supliquemo-lhes prostrados em sua presença. Fecha aspas. Recomenda com isso que façamos os nossos exercícios de piedade com mais fé, atenção e fervor, né? Que meditemos, comunguemos, ouçamos a missa com mais devoção e, se faltarem os sentimentos, os supramos com a boa vontade, pureza de intenção, os santos desejos e as orações jaculatórias. À prece, acrescenta a Igreja, ajuntemos a penitência. Abre aspas, mortifiquemo-nos, diz ela, no comer, no beber, no sono, nas palavras, nos jogos e divertimentos. Evitemos o que for prejudicial às almas, sobretudo o pecado e as ocasiões perigosas. Aplaquemos a cólera no nosso juiz, chorando amargamente diante dela, para que nos perdoe e nos consolide no bem. Fecha aspas. São essas as recomendações da Igreja Nossa Mãe. Ou seja, buscar o silêncio, porque através do silêncio a gente, e é claro, né, não é só um silêncio, é um silêncio contemplativo, no qual você vai conversar com Deus, e isso é estimular a oração, e junto à oração, uma penitência, a mortificação dos sentidos, né? Estamos dispostos a conformarmos-nos a isso pela mortificação dos sentidos e pela aceitação das penas de cada dia? Persuadamo-nos que as contrariedades mais opostas às nossas ideias, inclinações e gostos são as melhores para nós, as mais próximas para expiar as nossas faltas. Far-nos-ão morrer mais prontamente a nós mesmos, isentar-nos-ão mais seguramente do purgatório, pois que Deus nelas encontra menos do que alhures a nossa vontade própria. Jesus, modelo dos verdadeiros penitentes, uno-me a vós no silêncio do deserto, para esquecer o mundo, recolher-me e dedicar-me à meditação e à prece. Por vossos méritos e pelos de vossa divina mãe, concedei-me horror às menores faltas, desgosto profundo de vos haver ofendido e o mais vivo desejo de mortificar-me em tudo, para reparar as minhas ingratidões para convosco. Finaliza aqui esse último tema. Então, como que a gente santifica a quaresma? Buscando o silêncio, o silenciamento interno, né? Por isso que fala que é uma época de maior reflexão, né? O retiro nada mais é do que se retirar-se do mundo. Mas como isso não é possível para muitos de nós, às vezes uma hora que você tira do seu dia, no fim de semana, e dentro desse fim de semana você tira uma hora para ficar em silêncio, meia hora, 20 minutos, para ficar em absoluto silêncio, contemplando Deus, entendeu? Conversando com Deus. Lê uma passagem de uma Bíblia e fique em silêncio, pensando nessa passagem. Leia uma passagem de um livro espiritual e meditar nisso, contemplar, sem nenhuma distração possível.
Isso vai te ajudar a intensificar a sua oração. Vai aumentando a sua intenção de rezar mais, de estar sempre em prece. E junto a isso, nesse período quaresmal, a penitência, né? Escolher uma penitência que vai te levar à conversão, né? Não é para parar de tomar álcool e depois da Páscoa encher a cara de cerveja. Não adianta nada. A nossa penitência tem uma intenção, né? A intenção de nos mortificar por Deus. A intenção de fazer assim, olha, eu quero que eu morra e Ele viva em mim. E para isso, eu vou começar mortificando os meus sentidos, o meu paladar, a minha visão, o meu ouvido, como é que chama? O meu escutar, o meu olfato, o meu tato, né? Então, por aí a gente começa, né? Lembrando sempre que a gente é falho, que a gente vai errar, que a gente vai faltar, que a gente vai tropeçar, mas é Deus que nos dá a graça de conseguir, né? Então é isso, tá bom? Então, até a próxima meditação. Fiquem com Deus e até mais.